Olá, começa agora o nosso seminário de Operações Unitárias 3 da professora Cássia Santos, com o foco na flotação na mineração. Nossa equipe é formada pelo Arthur Cacheta, pelo Bruno Bon, pela Camila Manioto, pelo Lucas Volpe, Mariana Morgado, eu, Rafael, e o Romero Bizarri. Bom, como introdução aí para o nosso processo de flotação, a flotação surgiu em 1886, de autoria da Carrie Everson, e a descoberta foi obtida em meio a estudos nas áreas de metalurgia e de química. A flotação é um tipo de processo físico de separação de misturas heterogêneas, né? Então, essa técnica consiste em adicionar bolhas de ar ao meio para que as partículas que estão em suspensão no líquido se aglutinem a essas bolhas. Então, a espuma que vai ser formada pode ser removida e vai arrastar consigo as partículas de impureza ou então de interesse. Apesar de a gente tratar no seminário a flotação na mineração, outros exemplos de flotação é na extração do cobre, na calcopirita, e também o tratamento de esgoto e de água. A flotação em si é um processo industrial da concentração do minério, né? Então, ela explora as diferenças nas características da superfície das partículas minerais na água. Para que a flotação aconteça, é necessário que a superfície do mineral que se deseja flotar esteja hidrofobizada, significa não ter afinidade com a água. Entretanto, poucos são os minerais que são naturalmente hidrofóbicos, como a grafito, o talco e a molibdenita. Portanto, é necessário o uso de reagentes, os chamados coletores, espumantes ou modificadores, para que possam reagir com as partículas minerais dispersas na água e transformá-las em hidrofóbicas. É claro que isso necessita de uma escolha e uma dosagem dos reagentes, né, previamente feita em laboratório, pois no caso aí da flotação direta na mineração, onde deseja hidrofobizar o mineral minério e deixar a parte sem interesse, a nossa ganga, com afinidade na água, né? Então, portanto, a seletividade dos reagentes é essencial. Bom, eu vou falar agora sobre os processos de flotação. Eu vou definir o que é o processo de flotação, qual o objetivo do processo e pontuar os principais processos utilizados nessa indústria de mineração. Bom, o processo de flotação é um processo de separação e ele geralmente é utilizado, ele atua, né, nas interfaces água-ar e água-óleo, apesar de que a interface água-ar é muito mais utilizada que a interface água-óleo. Bom, ele tem por objetivo realizar a separação de minerais de interesse e, apesar de ser utilizado, mais utilizado nas interfaces água-ar, outras interfaces também são testadas até hoje para ver se são descobertas novas aplicações. Exemplos dessa interface é a água e álcool água mais álcool e água no plástico. Bom, quanto aos principais processos de flotação, nós podemos citar flotação por espumas, flotação em película, flotação em óleo, a flotação carreadora, a eletroflotação, flotação direta, flotação reversa, coletiva, seletiva ou instantânea. Dentre esses 10 tipos de flotação, são 3 que são os mais utilizados na indústria de mineração. Aqui estão eles. Nós podemos citar, então, a flotação por espumas. É o processo mais comum e o mais importante no ramo da mineração. Nesse processo, os minerais hidrofobizados dispersos do meio aquoso são coletados por bolhas de ar e arrastados até a superfície, sendo removidos na camada de espuma por transbordeamento. Ou seja, essa espuma transborda, sendo coletada por calhas. Bom, o segundo processo principal é a flotação em película. Nesse processo, os minerais eles são despejados lentamente na superfície da água, literalmente formando uma película, e as partículas hidrofílicas se molham e afundam, decantam, no caso. E as partículas hidrofóbicas elas permanecem na superfície sem se molhar. São coletadas da mesma maneira do que a flotação por espumas. A outra, que pode ser a terceira, né, mais importante, mais utilizada neste ramo, é a flotação coletiva. Ela ocorre quando um grupo de minerais com características semelhantes são flotados em conjunto. Um exemplo que pode ser citado é o sulfeto de zinco e o sulfeto de chumbo, que são separados justamente por essa flotação coletiva. Bom, então agora falando sobre os equipamentos na indústria de flotação mineral. A gente tem as máquinas de flotação, que é um conjunto de tanques onde entra continuamente essa polpa mineral. Ela entra numa extremidade e sai por a outra. Geralmente, são várias células de flotação que a gente tem ao longo desse processo. Então, forma-se uma espuma aqui em cima de concentrado mineral que desce por essa calha. Dentro dessas células, existe um rotor, onde ele fica girando para manter essa mistura sempre em constante movimento, e com esse giro, forma-se um vácuo aqui dentro, que pega o ar de fora e joga dentro da célula através desse dispersor, que quebra o ar em várias bolinhas pequenas, e essas bolinhas fazem com que os minérios sejam arrastados até essa espuma para ser coletado. A gente tem outros tipos de rotores estatores, que variam conforme a geometria do tanque, do projeto e também de outros aspectos mecânicos. Os tanques mais modernos são em formato cilíndrico, e as principais marcas que fabricam são a Wenco, a FLS Smith Minerals, a Madison Minerals também. Para fazer com que a gente colete, ativando ou deprimindo uma partícula mineral, é necessário que haja contato com o reagente. Esse processo a gente chama de condicionamento. Para fazer esse condicionamento, utilizamos de condicionadores no processo.
Esse condicionador é um tanque com um agitador dentro para que a concentração sempre se mantenha uniforme. E nesses tanques, a concentração geralmente é alta, pois é necessário com que o reagente entre o mais em contato possível com o minério para fazer a reação desejada. E geralmente a descarga desse equipamento é por transbordo. Para dosar esses reagentes, existem vários tipos de dosadores. Para a alimentação de reagente sólido, é feita através de alimentadores vibratórios e os de líquido através de bombas dosadoras. São vários tipos de reagentes que devem ser alimentados em diferentes pontos do circuito de flotação. E um equipamento padrão para esse serviço geralmente é o dosador de canecas. O bombeamento é feito através de uma bomba especial, que é chamada de bomba de polvo. Essa bomba é uma bomba mais robusta, com rotor aberto e carcaça bipartida para fácil manutenção caso entupa. E também tem que ser feito de um material resistente à abrasão e com funcionamento sempre afogado para evitar esse entupimento. O transporte desse fluido, dessa polpa, geralmente é feito em tubos horizontais e os sólidos granulados secos através de correias. O bombeamento de espumas é um problema muito grande nessa indústria. Então, geralmente é feito por gravidade, quando não é possível, usam bombas de eixo vertical. E a difusão dos fluxos é feito de divisores estáticos ou rotativos. As operações auxiliares que temos no processo é a atrição, que são quando superfícies minerais estão recobertas por limanitas ou argilominerais, que é muito comum aqui no Brasil. E esse é um processo que é de retirada e é feito através de células de atrição, que são agitadores com hélices que giram em sentidos opostos para fazer a remoção dessa argila. E diversas medições são feitas nesse processo, com medidores de pH, de vazão de água, polpa e também dos níveis das células de... Sobre os circuitos de beneficiamento, temos primeiro o circuito genérico, onde executa-se uma primeira flotação, chamada Roger, onde se obtém um concentrado pobre e um rejeito que ainda contém teores dos minerais úteis. O concentrado é limpo numa segunda etapa de flotação, denominada cleaner, onde é produzido um concentrado final e um rejeito de teor elevado, que será reprocessado na etapa scavenger, onde se obtém um rejeito final de baixo teor e um concentrado que reúne os minerais úteis que estavam no rejeito Roger, mas que é pobre para ser considerado um produto final. Tanto o rejeito cleaner como o concentrado scavenger ainda contém minerais úteis, e por isso eles são retornados à etapa Roger. Sobre o circuito típico do beneficiamento de minério de ferro, utiliza-se a flotação reversa, que consiste em flotar o mineral de ganga, quartzo e deprimir o mineral da hematita. Isso porque ela é mais abundante, o que dificulta sua remoção na espuma. E ela também é pesada, por isso ela teria que ser moída mais finamente para poder flutuar com a espuma. Sobre o circuito do fosfato, como os minérios brasileiros têm como minério a apatita e minerais de ganga, calcita, magnetita, micas e argilas, esse circuito de beneficiamento deve prever a moagem até a malha de liberação, geralmente em torno de 65 malhas Tyrer. A eliminação da magnetita por separação magnética é a flotação da apatita. A presença de lamas afeta significativamente a recuperação do fosfato, por isso esses circuitos costumam ter as operações de deslamagem. Sobre os circuitos dos sulfetos, como os sulfetos metálicos têm comportamento na flotação muito semelhante, existem duas técnicas para separá-los, dos minerais de ganga e também para separá-los entre si. Uma delas é a flotação seletiva, que condiciona cada sulfeto individualmente, e o flota para depois condicionar e flotar o sulfeto subsequente. A flotação coletiva bulk flota todos os sulfetos em conjunto e depois deprime seletivamente um por um. Sobre o circuito para o carvão, como o carvão é prioritariamente feito por métodos densitários, que são muito mais baratos do que a flotação e que podem manusear partículas grossas, impossíveis de serem tratados por flotação. Por isso, a operação de flotação, nesse caso, ela é auxiliar, apenas para aumentar a recuperação ou impedir que as frações finais, não tratadas densitariamente, causem problemas ambientais. Nesse caso, a flotação tem que ser barata, então o circuito costuma ser extremamente simples. Para as instalações de beneficiamento, o layout deve procurar facilitar ao máximo a circulação dos materiais. Como as vazões do deprimido costumam ser maiores do que as da espuma, é conveniente tentar escoá-las por gravidade. O concentrado da flotação é feito em filtros de disco ou em tambor rotativo a vácuo. Em muitos casos, a espuma pode estar tão seca que pode ser alimentada diretamente no filtro. Para materiais como o carvão, em que o transporte da espuma é especialmente difícil, é muito comum instalar os filtros em um pavimento inferior da flotação, de modo que o transporte possa ser feito por gravidade. E para a execução dos projetos ou dimensionamento de equipamentos, é importante considerar alguns conceitos como o tempo de residência, o volume útil da célula, o volume de ar, o número mínimo de células por banco, a porcentagem de líquidos e o nível da célula e a padronização das células. Os reagentes necessários no processo de flotação são eles que dão condições ideais necessárias para uma alta seletividade e uma flotação eficiente. Os reagentes são classificados por sua composição química, sejam eles orgânicos, inorgânicos, ácidos ou base, sais ou substâncias solúveis ou praticamente insolúveis, e também por sua função no processo, que são divididos em três principais funções, que é a de coletor, de agente espumante ou de modificador. Falando um pouco sobre os coletores são substâncias, na maioria das vezes, orgânicas, que atuam seletivamente na superfície dos minerais, tornando-os hidrofóbicas, o que vai possibilitar a flotação, né? Esses reagentes possuem uma composição molecular bem complexa,
compostos por hidrocarbonetos polares e parcialmente apolares. Podem ser classificados em 2 ramos principais, iônicos ou não iônicos, depende da necessidade. Exemplo desses coletores são óleos não iônicos, ácidos graxos, aminas e sulfatos. Passando agora para os espumantes eles permitem que seja criado uma espuma estável, que vai se ligar a esses minerais flutuantes. E essa espuma depois pode ser separada ou removida. Também são caracterizados como tensoativos de baixa solubilidade e tensão superficial, que dessa forma eles afetam no tamanho das bolhas produzidas durante a aeração. Exemplo são o óleo de pinho, o MIBC, ácido crisílico, propileno glicóis, entre outros. Passando por último para os modificadores eles atuam como um suporte aos coletores. Por quê? Porque eles vão intensificar a ação do coletor. Conforme a sua função, eles podem ser classificados como depressor, ativador, regulador de pH. Outra categoria também desses agentes são floculantes, dispersantes, coagulantes, que possuem a função de agregar ou dispersar seletivamente as partículas. Exemplo desses modificadores, então, são sulfato de cobre e zinco, tem hipocloritos, pergamatos, sulfeto de sódio, cianetos, fluoretos, sulfito de sódio, quebracho, dentre outros. Falando agora sobre os desenvolvimentos recentes. Um deles são as células pneumáticas. As células em questão são os tanques onde acontece a flotação, que podem ser cilíndricas ou quadráticas, e nesse modelo possui a vantagem de não ter peças móveis. Por falta dessa peça, o ar é injetado por um aerador, o que promove uma desvantagem por necessitar de um maior consumo energético para promover essa movimentação. Apesar disso, possui vantagens interessantes, como a capacidade de coletar amostras de uma distribuição granulométrica bastante ampla, além de promover condições favoráveis de separação da espuma. Podem também coletar minerais de elevada densidade e também minerais considerados frágeis. A agitação é feita então por essa ação do ar injetado, onde as nossas bolhas ascendentes carregam a nossa partícula de interesse, que será descarregada na parte superior da célula, o tanque. Enquanto isso, nosso rejeito será descartado na parte inferior. Outro desenvolvimento recente é o ASH, que é um equipamento que foi desenvolvido e licenciado pela Universidade de Utah. Esse equipamento é bem interessante porque ele promove a flotação rápida de partículas finas em um campo centrífugo, combinando assim os princípios de flotação por espuma com o fluxo característico de um hidrociclone. Esse equipamento consiste em 2 tubos concêntricos verticais, um cabeçote ciclônico na parte superior e uma coletora de espuma na parte inferior. O contato das bolhas de ar com as partículas ocorre no encontro do fluxo radial das bolhas com o fluxo circular das partículas. As partículas aderidas às bolhas são descarregadas pelo overflow e as partículas não coletadas pelo underflow, no caso, o nosso rejeito. As vantagens desse equipamento é que ele possui um alto rendimento que pode ser 200 vezes maior do que a oferecida pelas outras máquinas de flotação. E com alto rendimento, a gente traduz como uma redução nos custos operacionais. Bom, falando da mineração e flotação, não podemos deixar de mencionar a flotação em colunas. Bom, a flotação em colunas, ela nasce devido à necessidade de otimização do processo, visto que a demanda mundial por minérios aumentou e, junto dela, ao esgotamento, e as matrizes elas são cada vez mais complexas de serem tratadas. Também as especificações são mais rígidas e a competitividade de baixo custo levam as grandes empresas, a se adequarem e otimizar esse processo. A flotação em coluna, ela opera em diferentes tipos de minério. Ela traz melhoria nos concentrados, no caso do topo, e economia geral do processo, já que não gasta energia com partes rotativas e manutenções extremamente caras, como é no caso das células mecânicas. Bom, falando um pouco sobre a estrutura e as variáveis importantes do nosso processo também, do funcionamento da coluna, a coluna é basicamente formada por uma tubulação, e onde tem um aerador na sua parte inferior, uma água de contato em contracorrente que é alimentada na parte superior, e a alimentação alimentada ali no segundo terço da altura da coluna. Bom, das principais vantagens, é possível fazer o controle de bolhas. As condições hidrodinâmicas seguem fluxos impulsionados, já que tem que ser bastante cauteloso para não haver ali coleta de partículas indesejadas. A água de lavagem, ela tem por finalidade fazer com que essa interface aqui fique fixa, mas também promova o derramamento da espuma flotada para a coleta no overflow. A relação altura-diâmetro também é bastante importante, já que a gente economiza a área, já que a altura é muito grande e o diâmetro é baixo. E as variáveis um pouco mais importantes são a vazão de ar e a vazão de água. A vazão de ar, como eu já disse, para não ocorrer turbulências aqui, fazendo que partículas hidrofílicas sejam coletadas no topo, e a vazão de água é extremamente importante para não transbordar a água. Ela tem por função manter essa interface e coletar as partículas hidrofílicas lá no fundo do não flotado. Bom, aqui estão os principais minerais que usam esse tipo de aplicação, e aqui a foto de um experimental, onde dá para ver essa interface mencionada anteriormente e a espuma no topo.
Bom, as principais referências são de Caldara e Corrêa e também o Manual de Tratamentos do CETEM.